Eu lembro que vocês levaram o Iago pra falar, que tinha as falas, né? Tinha uns caras que falavam também. Mas o Iago foi sua culpa. Foi minha culpa? Foi sua culpa. É. Cara, foi você que falou pra mim, cara. Do Iago? Não. Mas você tava lá em Jacarta. Nunca te contei isso, mas vou te contar agora. Conta pra mim. Estávamos lá em Jacarta. E eu não quis te conhecer. Porque você era pra mim, você era um coxinha chato. Aí o Vontana falou, cara, conhece o cara é verdade. Daí eu sentei com você, gostei de você. Você é um cara gostável. Obrigado pelo e a gostável. piscina era legal também. A piscina era legal. A piscina era legal. E tá? a Coca-Cola era gelada. A Coca-Cola era gelada, não precisa mais nada. Você lembra que do lado da piscina tinha uma mesa de sinuca? Sim. A gente ia lá jogar também e voltava a piscina. E aí eu tô lá com você, e eu lembro que você falou uma coisa, aí teve uma noite lá em Jacarta, que foi assim, tipo top pra caramba. A gente voltou do congresso, entrou na piscina meio que à noite, saímos, e o Marcos Almeida fez um luau pra gente. Luauzinho lá com a gente. Foi sensacional. Foi, cara. Nem pagamos pelo luau e foi um luauzão sensacional. E era uma época que eu não conhecia tão bem o Marcos Almeida. Foi ali, depois a gente virou amigo. Mas assim, aí ele fazendo um luauzinho, você falou uma coisa assim, os nossos referenciais não sentam mais na mesa. Você lembra que tinha dado uma polêmica que um fulano falou que não ia estar no mesmo congresso? Foi a polêmica da TMI do Nicodemos e o Jonas Madureira com o Ariovaldo. Eu não ia falar nomes, mas já que você quer falar... Mas sim. Mas você fala assim, os nossos referenciais não sentam na mesma mesa. Isso não é fé cristã, pelo menos não é o que a gente quer construir. Exatamente. Aí eu falei, cara, você tem razão, Isaac. Ele falou, Marcos, aí você falou uma coisa pra mim assim, você me apontou e falou, você não pode cair nessa. Isso aí. Você tem um nome aí, que você falava que eu era... Você brincava assim, que eu era o novo referencial da esquerda. Aí mas você era, na época você era. Bom, é o que eu sempre falei, eu sempre fui muito na época você era. É muito fácil. Você era um mortadelinha, uma coxinha de mortadela, mas era. Vendia bem, né? Vendia bem. Mas assim, cara, eu não sabia, né? É interessante que eu não sabia o tanto de esquerda que eu era. Eu votava no Maluf, aí depois comecei a ver JV, aí virei a casaca, então... Mas a gente não sabe, é engraçado, quando você tá no meio de uma piscina, você não sabe a temperatura até você ir numa outra piscina. Exatamente. E eu não sabia que eu era de esquerda até o Bolsonaro entrar. Eu falei, cara, deve ser porque eu sou, então. Porque assim, não tem nada disso aí que eu concordo. Então assim, e eu também não sou de esquerda, porque assim, não era, o PT também nunca foi... É que no Brasil virou muito 880, ou você é extremista de um lado ou do outro. E não é assim que funciona. Cara, então, mas assim, eu lembro desse papo. Você falou, você tem essa responsabilidade. E aí você, na época, você não era tão conhecido, você falou, eu tô fazendo minha parte, mas eu não sou, mas você tá. E aí, cara, aquilo mexeu muito comigo. Sério mesmo, que eu voltei. Eu lembro que aí você tem não sei quantas horas de avião, eu tava lá com o Fontana, eu falei, cara, sabe o que o Isaac falou? Tal coisa. E eu lembro que já tava no começo do Iago explodindo, sendo uma nova referência de conservadorismo. E isso eu tô falando de 2016, final de 2016. E eu lembro que eu falei, eu vou levar o Iago, você vem pra cá, vamos fazer diálogo. E aí eu apanhei demais. Porque daí você apanha. Porque quando você tem essa da esquerda desceram um rei em você. E eu lembro que ele veio. Mas foi uma abertura muito legal com o Iago, no sentido de... Cara, é assim, eu discordo muita coisa, ele discorda muita coisa de mim. Mas, cara, se o que impede a gente de sentar na mesa, né? Se a nossa fé não deixa a gente sentar na mesma mesa, por causa de opinião política, tem alguma coisa que a política é maior que a nossa fé. Eu ouso dizer, Botelho, que até teologicamente, entendeu? Até teologicamente, mesmo as nossas diferenças teológicas, elas não podem mais impedir. Assim, eu fico frustrado, assim, porque eu olhava antes para cima muito apaixonado para a geração anterior à nossa, esses pastores que hoje têm 50 plus, então... Eu olhava pra cima e falava assim, pô, um dia eu quero ser que nem esses caras. Aí quando esses caras começaram a se quebrar um com o outro, xingar e sabe, e se dividir e falar assim, eu lembro que tinha uma fala que ele falou assim, de um dos preletores, de uma pessoa que a gente gosta, falou, se ele for, eu não vou. Eu não sento na mesma mesa que essa pessoa. Exatamente. Falei, e essa frase que você usou, eu falei, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, cara. Então assim... O que você acha de tanta paulada que eu já tomei porque eu trouxe o Ed René pra sentar aqui nessa mesa? É um absurdo. Entendeu? Mas eu tomei tanto pau, que você não tem ideia. De cara, gente que eu chamava de amigo falando assim, estou rompendo relações com você. Porque você levou o Ed René. Aí eu fico falando assim, que se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu dissesse que eu não concordo com tudo que o Ed René fala, mas o Ed René me inspira como um pregador, me inspira como um pastor, me inspira em uma série de outras coisas,
eu ia já estar milionário essa altura do campeonato. Mas, por exemplo, esse é um exemplo que... O que aconteceu? E agora vamos continuar a conversa daquela piscina lá em Jacarta de 2016. Pra mim, hoje eu olho, não é mais só uma questão dos caras não sentarem mais na mesa. Mas os caras fizeram um trabalho de capilarização. E falaram assim, você tá no meu clube, então você não pode mais... Não é mais o cara... Por exemplo, o Isaac não se senta mais na mesa com o Botelho. Mas agora sim, se você é meu amigo, você não vai lá no Botelho. Se você que é amigo do Botelho, entendeu? Você vai dizer, você não vai lá mais no Isaac. E esses caras fizeram um trabalho de capilarização com a nossa geração. Entendeu? Que é isso que me frustra bastante nesse mundo evangélico hoje, que é a nossa geração. Tem cara, acredite, que se diz eu sou de X, eu sou de Y, eu sou de Z, e eles falam assim, então porque eu sou amigo da turma lá, enfim, da direita, ou a turma da esquerda, ou da TMI, ou do conservadorismo norte-americano, ou da Fiel, ou da Vida Nova, ou da Thomas Nelson, então a gente, ou do Bible Talk, então a gente não se mistura mais. Então assim, e aí, com todo respeito, pra mim virou trincheira. Entendeu? Virou trincheira, porque antes era uma parada que era pessoal, agora já virou assim, clubes, né? O que você tá falando é tão sério e tão verdade que você saiu de um grupo que tava querendo fazer isso com você. Uhum. Eu, de certa forma, saí de um grupo que tava fazendo isso comigo. Uhum. Porque eu tive um problema um tempo. Eu nunca falei isso aqui, mas eu tive um problema interno na Glocal. Uhum. Porque ela... Como assim? É óbvio. Se a gente tá num teatro em São Paulo, na Vila Madalena, pra dialogar com a sociedade, com os caras da USP, não tem como. Eu não vou. Eu lembro uma vez que você foi lá na Glocal. Eu fui logo no começo. Logo no começo você foi, não quando foi o Jonas Madureira, mas uma vez que a gente foi. E era sobre fé cristã e darwinismo. E aí eu lembro que você falou uma coisa. Eu falei, você chegou pra mim e falou: Marcos, o cara falou lá e você nem pra contrapor, você simplesmente fez. E eu lembro que eu falei: Isaac, você não entendeu a minha proposta aqui com a Glocal. Uhum. A minha proposta com a Glocal não é de debate. A minha proposta é ponte. Uhum. Então, e isso eu apanhei muito. Se você apanhou com o Ed, imagina como eu apanhei na Glocal. Uhum. Porque o cara falava não sei quantos, eu falava, nesse ponto da evolução eu acredito que Jesus é a evolução, sei lá, fazia alguma coisa lá meio metafórica e fazia, e que não quer dizer que eu não acredito, eu acredito. Mas assim, e aí eu fiz isso com a Glocal, e foi muito interessante. Eu lembro que você olhou assim e falou, eu não tinha pensado. Eu falei, cara, não é um ambiente de apologético. Não é um ambiente apologético também. É um ambiente de conexão. E aí foi assim. Eu aprendi a crescer. Eu cresci assim. Só que esses caras. A gente não é santo, a gente sabe disso. Gente claro, mas esses caras antes era o que você falou. Era uma opinião desse fulano com esse. Uhum. Aí eles. Vou jogar umas datas aqui. De 2016 até 2018, o nosso grupo contra eles. Começou a ficar. Uhum. E agora eles estão tentando vender a balela de que é nossa denominação contra eles. Exatamente. Então eles disciplinam o Ed René pra tentar jogar um negócio que o Batista é desse jeito. Exatamente. Ele exclui tal fulano que o presbiteriano é desse jeito. Não, se você transforma a presbiteriana numa linha, ou uma denominação numa linha política, exatamente, ela deixou de ser de Jesus. Eu ia falar este ano, eu não vou citar o nome porque, sei lá, vai dar um processo. Quantos congressos desmarcaram comigo? Eu ia falar este ano, num congresso grande, que eu tinha sido convidado. E aí, porque eu trouxe o Ed René, os caras me ligaram e falaram assim, a gente não quer mais você aqui. Tipo, me ligaram aquela então, sabe o que é? A gente tá repensando o nosso programa e não sei o que. Eu falei, vocês querem que eu decline de estar com vocês? Não, veja bem, sabe o que é? E aí deixaram entre as linhas aqui, nos parece que você tá caminhando numa outra linha teológica que não é a nossa. Eu falei, não, eu continuo sendo reformado. Eu continuo sendo calvinista. Eu sou um conservador. Mas eu não vou deixar de sentar com meu irmão progressista, não vou deixar de ouvir a pessoa que pensa diferente de mim e nem vou ousar não chamá-lo de irmão, entendeu? Porque a gente chegou nesse ponto. Se não tá no meu grupo e não tá na minha balela, sequer irmão é. E isso que me incomoda, sabe? Isso que... Mas eu não sei você. Agora eu vou... Já passou. Já passou. Só tá, né? Quem é raiz, não é não? Sim, esse programa que só tá agora. Eu soube que os podcasts duram muito tempo, porque tem uma hora que o cara abaixa a guarda e esquece que tá online e fala. Você não tá de saco cheio? Agora vai dar os cortes. Agora vai dar uns cortes. Você quer isso? Você quer isso? Você não tá de saco cheio desse negócio de calvinismo? Sim. E arminianismo? Sim. Assim, eu tô de saco cheio. Eu não sou calvinista nesse sentido de...
As pessoas perguntam, Marcos, não sei o quê. Assim, é óbvio, se for colocar no campo que é do século XVI, entre calvinismo e arminianismo, é óbvio. 100%. Mas, cara, né? Porque esses tempos aí eu falei, gente, até parece. Os caras perguntando sobre calvinismo, eu falei, eu tô nem aí pro calvinismo. Aí o cara, é isso aí, é arminianismo. Eu falei, meu, se eu falei que eu tô nem aí pro calvinismo, quanto mais pro arminianismo, meu irmão. Porque assim, eu tô num processo de paixão pela Bíblia. E da Bíblia tem que sair a teologia, mas não a teologia vem antes da Bíblia. Sim. Senão você tem um Deus, você tem um Papa, exato, que você tá. É idolatria isso. Então, assim, o pessoal vem. Você não, se é isso que é, não sou. E muito menos vou ter que deixar de ter amizade com alguém. Porque ele é arminiano, porque ele é conservador. Eu até tava conversando com a minha esposa. A minha esposa, amor, não acredito que o Tim Keller, ele é... Qual que é o nome técnico lá, quando a mulher não pode ser... Complementarista. Complementarista. Eu falei, amor, deixa eu te explicar. Aí expliquei um pouco da Bíblia. Falei, é difícil, não é tão fácil. Eu entendo você, porque ela tá na luta lá dos... Eu acho... Ela falou, ele é bom pra caramba. Eu falei, ele é... Amor... É o Tintim. É o Tim Keller. Tim Keller mudou. Você vai ficar com... Sabe, assim, a gente tem as nossas lutas. Agora, porque alguém falou, não, eu acredito que na Bíblia... Cara, eu tô assim, acredito que na Bíblia... Tá, vamos discutir as bases hermenêuticas. Mas aí você tem... negócio da mulher. Até o assunto gay. Que se eu fizer aqui, vai dar um corte. Vai dar um corte bom. Mas a gente pode falar sobre isso, tem crise não. Até assunto gay precisa ser conversado. Sim. Precisa ser conversado, é possível. O que estão fazendo não é bíblico. Não é bíblico. Então, assim, ou vamos levar a Bíblia a sério. Eu derrubando as coisas aqui. Ou vamos levar a Bíblia a sério. Ou vai entender que realmente a Bíblia é autoritativa, a única fonte de fé e prática. Não é a teologia que é a única fonte. Exatamente. Não é nenhum modelo hermenêutico. Não é nenhum modelo hermenêutico. Não é nenhum símbolo. Nenhum concílio. Não é. A única fonte de fé e prática é a palavra de Deus. Se for isso, tem gente rompendo sem a Bíblia ter autorizado. Sim. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Você já percebeu tanto que Jesus tá nem aí com saduceus? Os saduceus não acreditam no céu. Veja bem. Não é questão política, progressista. É teologia. Não é questão, porque isso também tinha. Tinha uns caras que queriam meter os zelotes a faca no coisa, que eles pegavam a faquinha pequenininha pra enfiar por trás dos caras romanos. Tem os caras pacifistas. Não é isso. Jesus... O maior problema de Jesus não era os saduceus, eram os fariseus. Os fariseus eram da teologia dele. Se Jesus fosse ter que encaixar Jesus numa das facções, é o farisaico. O saduceu nem acredita no céu. Nem na ressurreição. Meu Deus do céu, se não é o cerne. E Jesus não gasta tempo. Conversa normal. Parece que não incomoda Jesus. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!